Aleluia! Glória a Deus. Eu tenho meditado há algum tempo sobre essa palavra e para mim foi até uma surpresa ter que abrir a conferência. Geralmente eu falo para o pastor Luciano, deixa eu receber um pouco, né? Aí depois a gente vai, porque a gente já vai no embalo. Então, às vezes, abrir você tem uma responsabilidade a mais, né, pastor Ronaldo? Sobre isso. Mas a gente vai conversar ao longo desse tempo aqui, ao longo desse período. Agora, na parte da manhã. Ainda está faltando muita gente aqui, acredito que possa estar trabalhando, né? Hoje é um dia de sábado, muita gente trabalha, né? Não é feriado, é um dia de trabalho ainda para muitos. Então, acredito que à noite a gente teremos mais pessoas, mas temos uma porção de Deus para agora de manhã. E dentro dessa porção de Deus, eu tinha estabelecido, né, para o pessoal que vai trabalhar no RVA. Amém, gente? Tem gente aí que vai trabalhar no RVA? Amém? Aleluia? Aleluia. Eu falei assim, a preparação começa pela conferência de carnaval. A gente vai começar a construir o nosso entendimento a partir da conferência de carnaval. E eu não sei se muitos que estavam lá naquele grupo perceberam, mas eu troquei a imagem do grupo lá. Não sei se todos perceberam. Quantos viram a imagem lá do grupo? E não sei se vocês perceberam, a imagem desse grupo é uma ponte, uma multidão indo de um lado e o leão indo do outro. Sabe por quê? Porque o tema da preparação para o RVA, para quem não sabe, todo RVA você tem um tema. E o tema da preparação desse ano da RVA é ponte. Nós somos uma ponte. E o que uma ponte faz? Uma ponte, ela faz um encontro entre duas pontas que estão separadas. Então, nessa manhã, queridos, e durante toda essa conferência, acredito eu, com certeza, nós seremos triturados, porque uma pedra ela precisa ser muitas vezes moída para fazer parte dessa ponte. Nós seremos amassados, nós seremos cavados, porque você precisa cavar para você poder fazer os alicerces dessa ponte. Então, para que essa ponte ela seja totalmente firme, para que outras pessoas passem por ela, nós precisamos estar totalmente estabelecidos. Amém? Uma ponte segura, uma ponte por onde pessoas vão passar, uma ponte onde será a ponte do encontro, o encontro entre a multidão e Jesus. Amém? Abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo 12. Vamos ler aí do verso 1 ao 14. Amém? Vamos construir um pouco esse entendimento do que Deus tem para nós nessa manhã. E provavelmente para toda essa conferência. Saciados junto à fonte. Saciados para qual propósito? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe está proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem na luta contra o pecado.
vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho que aceita. E para a disciplina que vocês perseveram, Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, do qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Procure viver a paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Vira para o seu irmão e diz o seguinte para ele: chegou um tempo, já assumimos responsabilidades, não mais como meninos, mas como adultos, que conhecem a Deus e seguem a sua vontade. Amém? Presta atenção aqui, querido. Esse capítulo aqui, né, essa porção de Hebreus, do capítulo 12, ela é destinada ali àquele povo que estava por algum momento vivendo algumas adversidades. E o autor ao Hebreus estava incentivando eles a permanecer, a prevalecer, a serem constantes em Deus, mesmo diante de tudo isso. E explicando para eles um princípio básico, mas que muitas vezes a gente esquece. Deus, Jesus, que está à destra de Deus, à destra do Pai, a autoridade máxima de governo, de reinado, o exemplo a ser seguido. Jesus, Ele, o autor e consumador da nossa fé, pede de nós que sejamos íntegros em tudo o que Ele propõe. E pensando nisso, amados, a gente precisa refletir sobre algumas coisas. Aqui vai dizer que ele, sem se portar com a vergonha, ele trocou a alegria que estava proposta e suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Eu quero falar nessa manhã, quero conversar com vocês nessa manhã sobre um princípio básico de Deus, sobre santificação. Porque ser saciado junto à fonte, querido, ela exige de nós uma responsabilidade. Mas não uma santificação que a gente muitas vezes olha e acha que a gente tem que se santificar para um contexto de merecimento. Santificação não se trata de merecimento. Santificação se trata
de um contexto onde eu fui favorecido por Deus e eu preciso favorecer outro agora. Todo esse capítulo aqui, quando você começa a ler ele, você vai ver que ele começa dizendo que nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. As pessoas nos olham, as pessoas nos analisam. Somos um livro aberto para o mundo. Um livro aberto que pede de nós que sejamos o quê? Diferente de tudo aquilo que o mundo propõe. Nós precisamos ser esse livro aberto, que muitas vezes, querido, ele vai ser ferido. É um livro aberto que, como Jesus, ele vai ser rejeitado. Um livro aberto que vai ser tocado. Um livro aberto que vai ser exposto. Mas que no meio disso tudo, o propósito final dele vai ser cumprido. Mas muitas vezes nós precisamos entender o que é isso. E aí ele vem dizendo sobre uma corrida, que nós precisamos ser perseverantes. Perseverantes em quê, irmãos? Em sermos constantes. Você vai olhar na vida de um atleta, e nós temos aqui, de repente, muitas pessoas aqui que praticam esportes. E muitas vezes, dentro da questão do esporte, a primeira prerrogativa que você tem é que você precisa ganhar, que você precisa ser o primeiro nisso tudo. Só que no reino de Deus, não é o primeiro que é o melhor, mas é aquele que consegue chegar até o final. Constância não quer dizer com relação a quem é melhor ou pior. Constância tem a ver com aquele que consegue manter o seu curso até o seu destino. E uma corrida de 10 quilômetros, irmão, você pode treinar para correr 10 quilômetros, mas o seu maior objetivo não é chegar em primeiro nos 10 quilômetros, mas é chegar no final dele. Cansado, ofegante, cheio de dor, cheio de marca. Porque o Evangelho exige tudo isso de nós. E a santificação exige isso. Muitas vezes a gente olha a santificação e acha que a santificação é para que a gente mereça ver Deus. Esse é o conceito mais egoísta que existe na humanidade, irmão. Santificação nunca foi para isso. Jesus falou isso. Sabe quando Jesus falou isso? João capítulo 17, versículo 19. Jesus está orando pelos discípulos. Ele está fazendo a oração sacerdotal. Jesus diz o seguinte para o Pai: Pai, é por eles que eu me santifico. Sabe o que Jesus está dizendo ali, cara? Eu não me santifico para ver Deus, mas eu me santifico para revelar o Pai para eles. A minha santificação, querido, não é para que eu me proteja das pessoas. A minha santificação é que eu proteja as pessoas de mim. Sabe por que Hebreus vai dizer isso? Para que a gente não possa desprezar a disciplina de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E dentro dessa prerrogativa, querido, a disciplina, ela tem 3 pilares. Muitas vezes a gente associa a disciplina só para um contexto de punição, de castigo. Mas a primeira prerrogativa da disciplina é ensino. Depois é corrigir. E depois é castigar. A punição é a última. Primeiro ele ensina.
Não existe exemplo melhor do que Jesus, querido, para isso. Jesus ensina. Logo em seguida, o Pai corrige. Eu costumo falar que o Evangelho, muitas vezes, a vontade de Deus é como se fosse um Waze. Entendeu, Caio? É como um Waze. Muitas vezes a gente está dirigindo, a gente está indo por uma rota, está indo por um caminho, e a gente, de repente, quer pegar um atalho aqui porque acha que é melhor, aí vem aquele Waze do céu e fala assim, ô, ajusta a rota aqui, filho, ajusta a rota. E muitas vezes a gente não entende esse ajuste de rota. Deus, quando nos disciplina, irmão, como diz a palavra de Deus aqui, Ele nos disciplina para o nosso bem. Para que a gente possa ser participante de quê? Da santidade dEle. Da santidade dEle. Uma correção de rota. Disciplina é corrigir rota. Aqui, como diz aqui, muitas vezes, às vezes o adolescente, eu falo assim, um adolescente, porque eu já tive a sua idade, tá aqui. O adolescente, às vezes, acha que o pai e a mãe não tiveram a idade dele, né? A gente já ficou grande e quando a gente vai falar alguma coisa ou corrigir alguma rota, acha assim, ele não sabe nada. Sabe, filho? Porque a gente já teve a sua idade. A gente sabe aonde a gente errou. E a gente não quer que você erre. Então Deus, Ele começa a corrigir a rota. E essa rota, muitas vezes, é dolorida. Porque a gente saiu tanto da rota que Ele tinha proposto para a gente, que a gente, quando vai refazer essa rota, tem dor, tem ferida, tem situações que a gente para pensar e fala o seguinte, caramba, por que eu tomei essa decisão? O negócio poderia ter sido tão simples. Mas glória a Deus que Deus nos ama, porque a palavra de Deus diz que Ele só disciplina quem Ele ama, irmão. E por você ser filho, Ele te disciplina. Porque se você não fosse amado por Ele, irmão, já era. Já era. Então Deus, Ele começa a disciplinar a gente, começa a corrigir a nossa rota para que a gente possa estar olhando as coisas de uma forma mais ampla, da forma dEle. E aí Ele começa a dizer aqui que, por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Está entendendo? Deus começa a corrigir a nossa rota, irmão. Porque qual era o propósito de Jesus que foi colocado para mim e para você? Jesus falava o quê? A minha proposta é manifestar quem para vocês? O Pai. Por que a gente precisa, irmão, corrigir a nossa rota? Por que a gente precisa ajustar os nossos joelhos? Por que a gente precisa fazer um caminho reto para os nossos pés? Por quê, querido? Para proteger aqueles que estão lá fora do nosso mau testemunho. Você achou que era para você ver Deus? Não. A santificação, ela é uma proteção para aqueles que estão lá fora contra o nosso mau testemunho. É duro escutar isso, né? É ruim, é complicado. Sabe por quê, irmão? Deus muitas vezes nos pede para que a gente fique fora de determinados ambientes. Não é para que a gente se contamine, mas é para que a gente não contamine aquela outra pessoa com o nosso mau testemunho. Está entendendo? A proteção não é para a gente.
A proteção é para aqueles que estão lá, olhando para a gente. A nuvem de testemunhas que começa aqui o capítulo. A perseverança e constância que a gente precisa ter. Santificação. E todo processo de santificação, irmão, ela passa pelo mesmo processo que Jesus passou de santificação. Sabe por quê? Porque Jesus, como diz aqui, Jesus ele foi exposto. Jesus ele foi ferido. Jesus ele foi rejeitado. Jesus ele foi açoitado. Jesus foi desnudo. Foi colocado nu, exposto, no madeiro, numa cruz. Sabe para quê? Por mim e por você. Porque não merecia. Então, vir para essa conferência saciado junto à fonte, irmãos, exige de nós responsabilidade. Santificação é responsabilidade com aquilo que está dentro de nós, com aquilo que foi proposto para mim e para você. É difícil, irmão. Aí você vai falar assim, não, mas como é isso? Lembra quando os discípulos estavam fechados, Tomé tinha duvidado, Jesus aparece no meio do nada, e aí ele chega e mostra as marcas para Tomé, está lá em Atos. Sabe por quê, querido? Porque santificação exige marca. Santificação exige renúncia. Santificação exige andar num caminho reto e constante. Santificação exige testemunho. Santificação exige de nós ser rejeitado muitas vezes. Santificação exige de nós muitas vezes serem rejeitados. Santificação exige de nós perdoar. Santificação exige de nós sermos a verdade lida por aqueles que não conseguem ver. O mundo está lendo o livro da nossa vida. As pessoas que estão à nossa volta estão lendo o livro da nossa vida. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente exige, aquilo que a gente coloca. Quem somos nós? Qual a responsabilidade que nós estamos tendo? Seguir a paz com todos e a santificação, pois sem ela ninguém verá a Deus. Não pense mais de uma forma egoísta que quem vai ver a Deus é você. Não é você que é o alvo dessa passagem. Você é o alvo da ação de Deus para que essas pessoas vejam o Pai através de você. Porque a palavra de Deus diz que o Santo dos Santos, ele habita onde, irmão? Onde ele está? Ele está em nós, irmão. Então nós somos o quê? Tabernáculo vivo. Aquele tabernáculo que ele parava num determinado local e ele só se mexia quando a nuvem se mexia e o povo ia junto e aquele tabernáculo era estabelecido. Hoje, esse tabernáculo é móvel. Hoje esse tabernáculo sou eu e você. Hoje esse tabernáculo dos santos, da santificação, irmão, não pode ser profanado pelos nossos pecados, irmão. Pelas nossas mazelas, pelas nossas amarguras. Nós precisamos ser a resposta de responsabilidade. Quantos tem aqui 30 a mais, 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais? Nós precisamos ser a referência de inspiração, de santidade para essa geração.
a referência de santificação, de santidade para essa geração. Não se trata de você ter a oportunidade de expressar situações. Não. Se fala de você ser inspiração para uma geração. Eu quero dar um exemplo claro aqui nessa igreja. Vou até pedir permissão para o Caio para isso. Teve um tempo que o Caio... Você tinha quantos anos, Caio, nessa época? 19, 18 anos? 17, 19, 18 anos. Não chegou aqui. E aí o Caio foi fazer um discipulado, sabe com quem? Sabe quem? Alguém sabe com quem ele foi ser discipulado? Com Isaías. Aí você sabe o que Isaías fez? Isaías levou o Caio para dentro da casa dele. Santificação é uma exposição. Santificação é você ser totalmente transparente. Quando Isaías leva o Caio para a casa dele, Isaías deixa transparente para o Caio toda e qualquer coisa. Ele pode ter deixado todas as coisas boas que existem dentro de uma família. Mas talvez o Caio pode ter visto também algumas situações que deixavam o Isaías, de repente, um pouco irado naquele momento. Um pouco desacelerado naquela situação. Mas em tudo isso, o Caio viu no Isaías não uma admiração pela santificação dele, mas uma inspiração por quem que estaria valendo a pena seguir. E aí o Caio desejou no coração dele que quando ele tivesse uma família, ele queria ter uma família igual a de Isaías. Estão entendendo isso? Santificação é você transpor a situação do seu eu e trazer a pessoa até você. É você ser totalmente transparente. É você não somente ir até o ambiente dela, mas você deixar que ela entre no seu ambiente. Porque, de repente, o que a pessoa precisa é ver aquilo que está diferente. Uma certa vez, Jesus foi confrontado por os judeus. Porque uma certa vez, uma prostituta foi e tocou Jesus. E sabe o mais incrível disso? Jesus deixou. Sabe por quê? Porque o toque daquela prostituta nele não corrompia ele. Qual o teu nível, irmão, de santificação que você está alcançando? Está entendendo? Qual o teu nível de santificação que você está trazendo, está transbordando, irmão? A gente tem uma proposta muito clara de evangelismo para essa conferência. E no meio disso a gente vai encontrar várias pessoas, né, Vini? A gente vai encontrar pessoas de todo e qualquer tipo. Até que ponto você está disposto, irmão, a andar na não corrupção para que essas pessoas sejam alcançadas? Santificação não se trata do eu. Santificação se trata do nós.
Santificação se trata daquilo que eu transbordo de Deus para que o outro tenha vida. Santificação se trata do quanto eu morro para mim mesmo, para que o outro tenha vida. Santificação se trata do quanto eu perdoo alguém, para que ela possa ser curada. Santificação se trata de quanto eu sou marcado, para que essa marca vire uma cicatriz, ao qual eu vou chegar no final da corrida e vou mostrar a marca e vou dizer o seguinte: valeu a pena cada cicatriz que eu tive por Cristo. Porque foi isso que aconteceu com Jesus. Quando Ele se santificou e morreu por mim e por você. As cicatrizes que Ele traz no corpo dele foi por mim, por sua causa. O quanto você está disposto a assumir essa responsabilidade? O quanto você quer sair daqui hoje assumindo essa responsabilidade? De não olhar mais para o seu umbigo e dizer o seguinte: se eu não for santo, se eu não me santificar, eu não vou ver Deus. Irmão, enquanto você estiver pensando dessa forma, realmente você não vai. Mas quando você entender que você precisa se santificar para que o Pai seja revelado em você, quando você entender isso, você não vai mais recusar almoço de família, confraternização de família, porque muitas vezes você acha que se você se misturar com a sua família ali, em determinados ambientes ali, você vai se contaminar. Não, irmão. A sua família precisa que você esteja ali, irmão. Não é para você se contaminar. É para que ela veja em você a referência do Pai. Você é colocado em alguns ambientes, irmãos. Não é para que você se proteja. Você é colocado nos ambientes, irmão, para que ali você morra, seja moído, mas que nessa morte você revele ao Pai. Estevão estava sendo apedrejado, porque estava falando a verdade. E quando ele estava sendo apedrejado, morrendo ali, ele viu o Pai. E o único pedido que ele fez ao Pai foi: Pai, não impute a eles esse pecado. O quanto você ama, irmão. Qual o nível do seu amor? Você consegue entender por que esse versículo aqui vai dizer que na luta contra o pecado você ainda não resistiram até o sangue, vocês não resistiram até a morte. Se o pecado ainda está te vencendo, irmão, é porque você ainda não resistiu a esse pecado até a morte. Você ainda não crucificou ele. E sabe por que Deus não te coloca em determinados ambientes? Para que você não dê um mau testemunho. Não é para que você seja protegido, porque você acha assim: se eu for lá, eu vou. Não, irmão. Deus não te coloca em determinados ambientes para a proteção daquelas pessoas que estão lá. Porque um crente, irmão, quando ele vai e procura uma prostituta, ou qualquer pessoa, de repente ele vai para algum canto, ele vai para algum lugar, e ele chega, em vez de trazer uma visão santa para aquela pessoa, ele chega e se deita com aquela pessoa, ele entra ali num contexto ali com aquela pessoa. Deixa eu falar uma coisa para você: o maior pecado que ele está cometendo ali, não é necessariamente o pecado da fornicação. O maior pecado que ele está cometendo ali é o pecado de não revelar o Pai para aquela pessoa.
Ele é réu disso. Lembra a diferença? Jesus se deixou ser tocado por uma prostituta, mas aquele toque não corrompeu ele. Pelo contrário, aquele toque fez com que o Pai fosse revelado para ela. Está entendendo o contexto? Pare de procurar a sua proteção, irmão. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer que aquele que buscam salvar a si mesmo, se perderão. Mas aqueles por amor de mim se perderem, aí eles se acharão. Jesus falou isso. Enquanto você está buscando a sua própria salvação, irmão, a sua própria santificação, você está se perdendo nesse meio tempo. Mas quando você procurar se perder em Cristo, irmão, por amor dele, aí você vai se achar. Você vai achar ele. Quando nós estivermos nos evangelismos que estão propostos aqui, que o toque do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Que a liberdade que existe em Cristo seja a liberdade que vai tocar essas pessoas. Que a nossa santificação traga para essas pessoas um peso de liberdade, ao qual, saciado junto à fonte, vai saciar o coração dessas pessoas. Eu não sei se ela está aqui hoje, eu não estou a vendo. Mas tem uma menina que foi alcançada no evangelismo do ano passado, que está aqui na igreja, só não está aqui hoje, não estou vendo aqui agora de manhã. Eu esqueço o nome dela, faz parte da nossa classe. Oi? Vitória. Ela estava aqui na carnaval passado, na praça. E aí, a gente fez aquela estratégia das frases, dos balões e tal. E ela recebeu um balão. Acho que foi o Yuri que deu para ela. E a frase que estava naquele balão atingiu o coração dela. Está entendendo, irmão? Quantas pessoas precisam ser atingidas pela sua santificação? Quanto custa a sua santificação? Eu vou chamar o ministério de louvor aqui. Santificação. O amor revelado do Pai. Jesus se santificava pelos seus discípulos. O quanto você precisa, irmão, dessa verdade. Eles vão tocar um louvor. Vou chamar o Fabinho aqui. O Fabinho vai estar orando, fazendo uma oração. E eu quero fazer um desafio para você. Como eu falei, muitas vezes a gente precisa escutar algumas verdades que a gente não queria, mas que às vezes são necessárias. Às vezes nós precisamos ser disciplinados e ter a nossa rota corrigida. Muitas vezes, para que sejamos a ponte que vai fazer um encontro de Deus com os perdidos, nós precisamos cavar fundo, ter moídos como uma britadeira,
fazer aquela massa, sermos assentados para que outras pessoas possam caminhar com relação a isso. Eu quero fazer um desafio a você nessa manhã. Talvez essa palavra te atingiu. Essa palavra mostrou para você que você precisa mudar a sua rota em algumas coisas. Então, se essa palavra te atingiu como uma expressão de rendição. A Elisa, ela fala muito sobre isso. Ela fala que o melhor culto é quando a gente perde. Perder para o Espírito Santo, perder para Deus é a melhor coisa que tem. Porque aí a gente começa a aprender algumas coisas que a gente está deixando passar. Então, como uma expressão de rendição, se essa palavra tocou o seu coração para que você precise mudar a sua rota em alguns aspectos da sua vida, vem aqui na frente, enquanto esse louvor está tocando, que nós vamos orar.